Mais saúde, qualidade de vida e o lifestyle de Floripa, no programa Respire, Não Pire. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, na web rádio Lagoa.live. Apresentação Guina e Nana. Quem tá com a gente nessa é a AMA, Academia Marcelo Amin. Quem ama, cuida. Olá, estamos recebendo mais uma vez aqui na Lagoa Live o nosso já colega de jornada, professor Roberto de Oliveira. Bom dia, professor. Seja mais uma vez bem-vindo aqui na Lagoa Live. Bom dia, é um prazer muito grande tentar passar as nossas ideias com relação à mobilidade agora, né? O assunto hoje, mobilidade. O professor Roberto de Oliveira, PhD em Engenharia Civil, e o presidente da ACE, da Associação Catarinense dos Engenheiros, professor também coordenador do GT de Mobilidade do Condes e membro do Observatório de Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Muitas atribuições, né, professor? Também o trânsito é um tema bastante complexo, não é mesmo? Complexo demais para a gente tentar resolver numa conversa. Então, a conversa de hoje a gente vai procurar desdobrar em outras para fazer com que o assunto muito complicado, que é a mobilidade, passe a ser do entendimento por que as coisas não estão funcionando bem, tá? Então é esse o meu objetivo. Tá certo, professor. Então aqui, nesse nosso papo, hoje vamos falar então sobre por que as cidades elas não conseguem ter mobilidade, se existem algumas opções como carro, tem moto, ônibus coletivo, bicicleta, passeios para pedestres, mas aqui na nossa região falta uma coisa bem importante, alguns itens importantes como trens, metrôs e o tão sonhado transporte marítimo, que é o que a gente vai falar bastante aqui, não hoje naturalmente, né? Quer dizer, com o senhor. Como explicar esse assunto tão complexo, professor? Até para formular a pergunta é complexa. Pois é, até para começar a perguntar fica difícil. Mas, olha, muito a gente tem discutido a respeito da mobilidade, ou melhor, da falta dela nas grandes e mesmo até em algumas cidades de médio porte. Mas poucas ou raras, ou mesmo nenhuma solução no meio técnico explicando como se atingir essa situação que sejam embasadas em custos gerais da cidade. Então, a mobilidade, desde o princípio agora, a gente já sente que ela afeta os custos gerais da cidade, ou seja, praticamente todos os custos. A melhor explicação tem algumas vertentes ou hipóteses ou mesmo divagações. As causas da falta de mobilidade. Primeiro é que o urbanismo mundial, ou dita ciência de desenhar cidades, se orientou ao automóvel, a trabalhar, a estudar, e em baixas densidades ou em zoneamento segmentado por áreas de habitação, separadas de áreas de trabalhar, áreas de estudar, separadas de repartições, por exemplo, e de todas elas entre si. Então, o mundo, de repente, se encaminhou para a fragmentação da cidade. Disso resultou nesse fenômeno de aumento das distâncias a percorrer. Com o automóvel, ficou fácil percorrer grandes distâncias, então os urbanistas começaram a inventar uma maneira de tentar purificar a cidade, ou seja, separar os usos que eles dizem não serem compatíveis. Tá? A segunda causa, que nesses desenhos urbanos, tá, assim fragmentantes da cidade, descobriu-se há muito pouco tempo um impacto negativo na economia, nas relações sociais e na questão do equilíbrio ambiental. E aumentou-se tremendamente tanto o custo das infraestruturas como a distância entre as pessoas. Esse é que é o impacto social mais negativo que tem, bem como da piora da qualidade do ar por excesso de poluentes nos transportes. Tudo hoje em dia começou a se basear em usar carro, usar ônibus, que aumentou tremendamente a presença de gases tóxicos no ar. Por último, a falta de preparo das entidades de ensino e pesquisa para atender essa demanda em tempo.
Tá? A mobilidade é uma disciplina tão abrangente e complexa que ainda não existe especialista nela. Na verdade, também não existe especialista em mobilidade, porque é uma multidisciplina. Mais que isso tudo, tão nova que ela é, que não existe a própria disciplina em universidade nenhuma. Tá? Então essa é uma explicação muito densa, vai requerer uma série de outras intervenções, né? Sim, mas que interessante a sua colocação, hein, professor? Matéria tão nova, né? Digamos, isso faz parte do mundo moderno, né, professor? Que nem é matéria ainda, nem é uma cadeira das universidades. Mas então, como se pode resolver esses problemas de mobilidade tão complexos? Construindo aqui para a nossa região, para a ilha, por exemplo, viadutos, alargar ruas e construir mais uma ou mais duas pontes no acesso à ilha de Santa Catarina, professor? Fácil assim? É aparentemente fácil. Essas medidas e muitas outras isoladas, como alargar a via expressa, colocar mais uma faixa na BR-101, bem como usar teleférico, BRT, automação de semáforo, usar mais recursos de tecnologia da informação, pode até ter eficácia por algum tempo, mas todo o problema volta depois. Por quê? Rapidamente, são medidas que atacam efeitos, ou seja, as causas não são atacadas. Seria o mesmo que ir ao médico com as dores e febres intensas, ser receitado com analgésico e antitérmico, assim, quando o efeito do medicamento passar, tudo volta e pior ainda, né? Para começar, se analisa a origem do nome mobilidade, lançado pela primeira vez na América do Norte, porque lá que começou o problema, e lá que originaram o problema. Mas o nome correto deveria ser acessibilidade. Porém, essa denominação de acessibilidade já tinha sido apropriada ou possuída pelo setor do desenho universal. Essa disciplina, mobilidade, se revela crucial para se atingir a sustentabilidade, porque foi criada para prover microespaços muito importantes destinados a prover o ambiente urbano ao alcance, portanto, acessível a todas as pessoas, desde crianças até idosos, com ou sem anormalidades sensoriais ou físicas ou ortopédicas. Assim, começaram aí os problemas de mobilidade, desde que ninguém está livre de ficar incapacitado, mesmo temporariamente por algum órgão sensorial, visão, audição, por exemplo, ou mesmo que afete a mais simples locomoção. Na verdade, as cidades são feitas para uma faixa de pessoas ditas sadias, por exemplo, com altura normal, idade normal, que faz com que exclua muitas crianças e velhos e pessoas que tenham defeitos de qualquer natureza, tá? Então, e ninguém está livre disso. Então, as cidades elas são limitantes por falta de prover a mobilidade no mais amplo sentido, tá? Então, no macroespaço, que é a cidade, se situa a mobilidade, enquanto que no microespaço se situa a acessibilidade, a partir de pequenos movimentos, desde a saída da sua cama até chegar no meio do transporte, seja lá qual for, e saindo desse meio do transporte, seja lá qual for, até chegar ao destino final. Então, a mobilidade ela tem que ser pensada também na questão do acesso da pessoa até o meio de transporte, e desse meio de transporte até o seu objetivo final. Pois é. Então, aí, o que a gente vai poder esperar desse programa, né? Professor, realmente, como o assunto ele é bastante abrangente, mas existem parâmetros, né, de por onde começar, né, por onde ir, e, na verdade, já teve um estudo bastante abrangente aqui, né, na Grande Florianópolis, que é o Plano de Mobilidade e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. O Planos, né? Então, isso todos os prefeitos da região tiveram acesso a ele, até com o objetivo de facilitar, então, a leitura dos resultados desse Planos, que é acessível, então, a qualquer interessado, não só para os prefeitos, no desenvolvimento urbano da Grande Florianópolis. O que a gente pode esperar sobre esse estudo, então, de mobilidade no programa? Já temos um estudo, temos um professor aqui para nos explicar. O que a gente pode esperar desse programa, professor? Nessa entrevista, eu espero ensejar a oportunidade de detalhar as explicações técnicas de modo acessível
sobre os efeitos do desenho urbano na mobilidade e os consequentes impactos em custo na logística de transporte. O que é uma logística de transporte? É como esses transportes são organizados, são dimensionados ou são qualificados. Também na infraestrutura, desde custos de pavimentos, de redes de água e energia. Então, essa entrevista pretende também ensejar a entrada em detalhes do efeito da demografia, explicitada aqui por meio da densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas para uma unidade de área, até custos de transporte público individual, bem como isso afeta a valorização ou no custo de adquirir o seu imóvel. Por incrível que pareça, a mobilidade ou a densidade, os fatores que influenciam em valorização de imóvel, depreciação de imóvel, além dos efeitos negativos na pessoa. Então, a questão da desconsideração da mobilidade é muito pior do que as pessoas estão imaginando. Tá? Então, com essa intervenção aqui na Lagoa Live, tá? Nós, sob a ótica dos serviços básicos da cidade, que depende muito de um urbanismo consciente, pode-se inferir que o planejamento de uma mobilidade urbana sustentável pode ser atingida com determinadas medidas urbanísticas, com auxílio da engenharia e do conhecimento de infraestruturas. Custa pouco, mas demora mais tempo. Ao contrário daquelas medidas que eu falei no início, alargar a rua, alargar a via expressa, alargar a BR-101, fazer mais pontes, colocar um monte... Mas pode-se inferir que o planejamento de uma mobilidade urbana sustentável pode ser atingido por medidas que sejam bem mais baratas. Custa pouco, demora algum tempo, mas os resultados são notáveis na saúde mental e financeira da população. Por incrível que pareça, até o seu bolso é afetado diretamente no dia a dia e mais algum tempo. Custam bem menos as ações de mobilidade que sejam conscientes, que nós vamos explicar aqui, custam bem menos que fazer intervenções pontuais que se desfazem no tempo, ao contrário de adotar os ensinamentos da mobilidade urbana sustentável, resultando em cidades realmente sustentáveis. Muita gente fala em cidades inteligentes, cidades disso, cidades daquilo, mas somente com esses ensinamentos de mobilidade urbana sustentável que nós estamos iniciando hoje aqui, nós podemos atingir realmente uma cidade que seja sustentável. Dá para ver, né, professor, que é possível, através da sua fala, né, essa possibilidade de chegar a uma cidade mais sustentável e, ao usar todos esses conceitos de mobilidade, né, professor, a consequência disso é uma cidade melhor de se viver. E a Lagoa Live, através deste programa, o Respire e Não Pire, isso, né, professor? Mais saúde, qualidade de vida e o lifestyle de Floripa, né, professor? Esse trânsito caótico da nossa região não tem nada a ver com o lifestyle de Floripa, né, professor? Isso aí acaba com... Quem visita aqui não imagina. Fala, vocês moram no paraíso. Vem enfrentar um dia de trânsito aqui para ver o paraíso, hein, professor? Viver no inferno. Com relação a isso, eu tenho um atenuante, é que a gente reclama do nosso trânsito, mas a gente, quando vai em outras cidades, é muito pior. Por isso que eles acham Florianópolis um paraíso, mas Florianópolis pode ser muito melhor a partir do instante que aqui nós formemos cidadãos conscientes que possam exigir uma qualidade de vida melhor sem recorrer a falsas promessas e à demagogia. Bom, a mobilidade dita sustentável se refere a muito mais que um objetivo, se refere muito mais a um objetivo permanente, ou seja, nós não construímos uma mobilidade sustentável e pronto, não. É um objetivo permanente, é reduzir a necessidade de sistemas de transportes caríssimos pela racionalização dos espaços e redução da complexidade. Então, qualquer sistema de transporte, seja o transporte individual, é um sistema de transporte. Está todo mundo recorrendo ao sistema de transporte individual porque o sistema de transporte coletivo não está funcionando. E a gente vai ver mais adiante por que não funciona e como fazer funcionar. Ao invés de continuar atendendo às demandas por espaços de tráfego, como digo, alargar ruas, tomar medidas pontuais, se deve orientar o desenho urbano de modo a aumentar as ações e relações humanas, tais como implementar caminhadas ou outros meios não mecânicos de transporte para o desempenho mais saudável das atividades de uma cidade.
Ou seja, incentivar o uso da bicicleta, mas não do jeito como está sendo feito. Nós temos que ter um sistema cicloviário, não trechos que não ligam nada a coisa nenhuma. O sistema significa ter que essas ciclofaixas ou ciclovias sejam conectadas para um destino, como, por exemplo, sair da UDESC e ir até o centro, sair da Universidade Federal e ir até o centro. Tá? Tudo arrumadinho. Não adianta colocar trechinhos curtos, 500, 600, 700 ou 1 quilômetro, sem estar conectados. Em curtas palavras, atender a demanda pura e simplesmente como se faz atualmente significa resolver os efeitos sem considerar as causas. Então, do jeito como as coisas estão usando essa receita de dar o remédio sem descobrir qual é a causa da dor. Ou seja, resolver os efeitos, dar o analgésico e o anti-inflamatório sem conhecer por que o corpo está doendo ou qual é a causa da inflamação. Segundo diversos estudos desenvolvidos e comprovados na área, é fundamental que a mensagem transmitida à população sobre o tema mobilidade seja revertida a favor dos modos mais sustentáveis, baseados essencialmente nos deslocamentos a pé, por bicicleta e, quando em distâncias maiores, usar o transporte coletivo. Evidentemente que algumas funções numa cidade precisam ser exercidas com o uso do automóvel. Ninguém vai pegar um profissional instalador de qualquer natureza, vai instalar uma conexão com a internet, vai fazer um reparo, ele vai de ônibus, não tem condições. Tá? Então, tem muita gente que diz, vamos acabar com os carros, mas isso é uma idiotice perfeita. O carro é um complemento das atividades de mobilidade, mas é um complemento, mas não pode ser a base. Tá? E é também uma excelente ferramenta de trabalho, como o professor mesmo está salientando. Né? Então, não é abolir por completo. Vamos falar de coisas nacionais, afinal de contas, estamos falando sobre mobilidade e sustentabilidade. Tem que ter os princípios básicos, diretrizes, né, professor, para que o negócio não descambe nem tanto para lá, nem tanto para cá. Né? Existem estudos para isso, para que haja um equilíbrio, não é, professor? Exatamente. O equilíbrio é a palavra-chave da sustentabilidade. Toda coisa desequilibrada ou uso de extremos não vai resolver, nunca resolveu. Estamos falando com o professor, né, Roberto de Oliveira, ele é PhD em Engenharia Civil, entende do assunto de estruturas, né, uma das maiores autoridades em estrutura do estado de Santa Catarina. Ele é presidente da ACE e coordenador do GT de Mobilidade do Condes, membro do Observatório de Mobilidade da Universidade Federal, e estamos aqui no Respire e Não Pire, na Lagoa Live, falando sobre mobilidade e sustentabilidade, que isso vai gerar, com certeza, qualidade de vida. Professor, nessa série de assuntos, hoje vamos encerrando mais um episódio, mas gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e já passou a pauta do próximo assunto. Como o desenho urbano influencia a mobilidade, porém, o senhor vai falar em desenho urbano num lugar que parece uma colcha de retalhos, né? Muitos problemas para costurar essa colcha de retalhos, porque muitos mares, montanhas, dunas, áreas de preservação permanente, o mar. Desenho urbano numa região bem típica como Florianópolis não é uma tarefa tão fácil assim, hein, professor? Ou é? Não é. Não. Florianópolis eu acho que é a cidade mais difícil que tem no Brasil e, quiçá, do mundo. Tá? Porque eu já visitei muitas cidades e existe Florianópolis, sendo uma ilha com lagoas no interior, sendo com o mar predomina. Nós somos uma ilha, cercado de mar, e temos também os entornos cheios de acidentes geográficos, como a serra, ali o Morro do Cambirela, aquela serra que corta a saída sul de Florianópolis, rumo ao Rio Grande do Sul. Então, se tu pudesse mostrar aquela figura que eu passei aí, que fala quais são as vertentes indissociáveis da mobilidade, seria muito bom para a gente terminar o programa e já agendar os sentimentos e as percepções para os próximos programas. Tens a figura aí? Então, a imagem ela vai ser gravada mentalmente. Tá?
Por isso que o livro é muito importante. Quando a pessoa lê um livro, ao contrário de ver televisão, a televisão não força tanta inteligência quanto um livro. Então vamos remeter a imagem de televisão a um recurso de pensamento interiorizado. Então, o básico da mobilidade urbana sustentável tem 3 vertentes indissociáveis e necessita da respectiva gestão integrada, que é a sua articulação dessas 3. Então, nós temos 3 vertentes e um aglutinador. O aglutinador é a gestão. Toda vez que a gente faz qualquer estudo, qualquer trabalho, se não houver gestão, tudo conspira contra o resultado. Então, a primeira vertente, a mais importante de todas, é o desenho urbano, que é a forma de traçar e estabelecer padrões de ocupação do solo. Aqui eu faço meu comentário para o plano diretor de Florianópolis, que é um plano diretor que ele viola muitos princípios de sustentabilidade, menos na questão da preservação das áreas que devem ser protegidas. As APPs, que é quase 50% da ilha entrando naquela situação da colcha de retalhos, né? A última matéria que eu verifiquei, 40% da ilha é de APP, uma informação atualizada. Olha, mas se somar todas as áreas legalmente protegidas, chega a quase 70%. Então, como expandir ou como ter uma mobilidade sustentável? Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo programa. Bom, a outra vertente é infraestrutura e a terceira vertente é o transporte coletivo. E depois, no final, vou falar sobre a gestão dessas 3 coisas, porque, como eu disse, a gestão é a organização do trabalho para que tenha bom resultado. E isso já está prontinho para a gente falar no próximo programa e na próxima entrevista. Professor Roberto de Oliveira, presidente da ACE, da Associação Catarinense dos Engenheiros, falando aqui para a Lagoa Live no programa Respire e Não Pire, sobre uma mobilidade sustentável. Mesmo num dos lugares mais difíceis do mundo, como salientou o professor, já saíram estudos, né, mostrando que a ilha é um dos piores colchas de retalho nessa questão de mobilidade e que trava o trânsito por causa disso. Então, mesmo num lugar como esse, o cenário, então, é perfeito, digamos assim, para um doutorado e uma tese e funcionar bem e até ser um exemplo para o mundo, né, professor? Estamos aí para isso. É um desafio que eu pretendo fazer parte principal, se for possível, nisso aí. Na parte da distribuição do conhecimento, porque sem conhecimento não se vai a lugar nenhum. Muito bem, professor. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Lagoa Live e esperamos o senhor na semana que vem. Fechado? Fechado. Até mais. Lagoa